Minha filha acusou falsamente meu irmão de abuso, então eu o agredi e chamei a polícia, mas agora ele não consegue superar isso e está partindo o coração da minha filha por não ter ido à festa de aniversário dela. Meu nome é Helena e a minha família sempre foi o meu porto seguro. Cresci com um irmão mais novo, o Lucas, e os laços que formamos na infância, entre brigas por brinquedos e segredos sussurrados no escuro, eram inquebráveis. Éramos mais que irmãos. Éramos cúmplices. Quando nossos pais faleceram em um acidente, eu com 22 e ele com 18, foi esse laço que nos manteve de pé. Eu me tornei sua guardiã e ele, meu pilar. Anos se passaram. Casei-me com o Miguel, um homem bom e sólido, e tivemos a Sofia. O Lucas não era apenas um tio para ela, era um segundo pai. Ele a ensinou a andar de bicicleta, a assistia quando eu precisava trabalhar, era o palhaço nas festas infantis e o ombro para chorar após as primeiras desilusões. A nossa casa era a dele, e a sua presença era uma constante feliz e confiável na vida da minha filha. Sofia cresceu cercada por esse amor. Aos 15 anos, era uma adolescente típica, temperamental, apaixonada por dramas e com uma necessidade intensa de ser aceita pelo grupo. Eu e o Miguel tentávamos equilibrar a rigidez necessária com a compreensão, mas era com o Lucas que ela realmente se abria. Ele tinha o dom de falar a língua dela, de rir das suas bobagens sem julgamento. Eu via aquilo e meu coração transbordava de gratidão. Tínhamos criado uma pequena tribo forte e amorosa. Tudo desmoronou numa tarde de quinta-feira comum. Sofia chegou da escola mais quieta que o normal. Ignorei, atribuindo a um mau humor adolescente. Mas à noite, quando a fui buscar para jantar, encontrei-a encolhida na cama, o rosto inchado e marcado por lágrimas silenciosas. "Mamãe", ela sussurrou, a voz um fio quebrado. "Preciso te contar uma coisa." O coração parou no meu peito. Sentei na beira da cama, minhas mãos envolvendo as suas, geladas. "O que foi, meu amor? Conte para a mamãe." E então veio a bomba. Entre soluços convulsivos, ela contou uma história que fez o mundo desabar aos meus pés. Disse que o tio Lucas, em uma das noites em que ficou com ela sozinho, havia tentado abusar dela. Que ele a segurou, que tentou forçá-la, que ela conseguiu se livrar e correr para o quarto, trancando a porta. A raiva que surgiu em mim foi primitiva, cega, avassaladora. Não era apenas raiva. Era uma traição tão profunda que parecia ter rasgado o tecido da minha própria realidade. O irmão que eu criara, o homem em quem confiava cegamente com o bem mais precioso da minha vida, era um monstro. A imagem dele com a Sofia no colo, ensinando-a a ler, se transformou em algo horrendo e perverso diante dos meus olhos. Não houve questionamento. Não houve um momento de lucidez. A dor da minha filha era visceral, real, e o instinto de leoa, de proteger a minha cria a qualquer custo, tomou conta de tudo. Peguei o carro e dirigi até o apartamento do Lucas como um furacão de ódio. Ele abriu a porta com um sorriso, surpreso pela minha visita não anunciada. Ainda trajava o uniforme de trabalho. "Helena, está tudo bem?" Não respondi com palavras. Respondi com os punhos. Gritei, xinguei, esmurrei seu peito, seu rosto. Chamei-o de monstro, de nojo, de traidor. As palavras saíam como veneno, e cada acusação era um golpe. Ele tentou se defender, segurando meus braços, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. "Helena, pelo amor de Deus, do que você está falando? O que eu fiz? Pela Sofia? Jamais! Eu juro!" "Mentiroso! Seu maldito mentiroso!" Eu cuspi as palavras, cega de fúria. Não satisfeita, peguei o celular. Liguei para a polícia, com a voz trêmula, mas cheia de convicção, repeti a acusação da minha filha. "Meu irmão tentou abusar da minha filha. Estou aqui. Ele está aqui." Os minutos até a polícia chegar foram uma eternidade. Lucas ficou sentado no chão da sala, a cabeça entre as mãos, sangrando do lábio que eu abri, balançando para frente e para trás,
murmurando não, 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 como um mantra de desespero. Eu olhava para ele e só via o monstro que ele era. A sua dor parecia um teatro nojento. A polícia o levou algemado. Ele me olhou nos olhos enquanto o levavam, e pela primeira vez, através da névoa vermelha da minha raiva, vi algo que se parecia com uma dor verdadeira, um quebrantamento absoluto. Ignorei. Era o que um monstro faria para se fazer de vítima. As semanas seguintes foram um pesadelo burocrático e emocional. Lucas foi liberado após o depoimento, mas a nuvem negra da acusação pairava sobre ele. Ele perdeu o emprego. Os amigos se afastaram. A nossa família, outrora unida, rachou ao meio. Alguns me apoiaram incondicionalmente. Outros, que conheciam o caráter do Lucas, questionaram com cautela, o que eu interpretava como uma traição ainda maior. Foi a minha mãe, uma mulher sensata que amava os 2 netos com igual fervor, quem plantou a primeira semente da dúvida. Helena, você parou para ouvir o Lucas? A história da Sofia não tem lacunas? Ela mudou detalhes? Eu a rejeitei com fúria. Como ousava duvidar da minha filha? Até que um dia, a ficha começou a cair. Sofia estava diferente, mais ansiosa, mais fechada. A acusação inicial, que era um grito, tornou-se um sussurro cheio de inconsistências. Sob a pressão silenciosa e a terapia que a obriguei a fazer, a verdade veio à tona, arrasadora e humilhante. Não houve abuso. Havia uma mentira colossal. Sofia havia se metido em um problema na escola. Roubou uma blusa cara de uma colega, foi pega e, com medo das consequências e da nossa decepção, inventou a história mais dramática que conseguiu imaginar para desviar a atenção. Ela não calculou as consequências. Não calculou que eu, sua mãe, iria tão longe. Ela só queria um drama grande o suficiente para cobrir o seu erro. Quando ela confessou, ajoelhada no chão da sala, o rosto distorcido por um remorso genuíno, foi a minha vez de o mundo desabar. A raiva que eu senti não foi por ela, não inicialmente. Foi por mim, pela minha cegueira, pela minha falha catastrófica como irmã, como protetora. Eu havia destruído meu irmão. Eu havia espancado o homem que era como uma parte de mim. Eu havia chamado a polícia para o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Tudo por uma mentira. A primeira coisa que fiz foi correr para o Lucas. Ele estava num bar, sozinho, com a mesma expressão vazia que tinha desde a acusação. Quando me viu, seu rosto não mostrou raiva. Mostrou um cansaço tão profundo que era pior do que qualquer ódio. Lucas, eu engasguei, as lágrimas jorrando. Ela mentiu. Foi tudo uma mentira horrível. Me perdoa, por favor, me perdoa. Eu não sabia. Ele olhou para mim e seus olhos, outrora cheios de luz e brincadeira, estavam mortos. Você não sabia, Helena? Você é minha irmã. Você me criou. Você sabia quem eu era. E você escolheu não acreditar em mim. Você escolheu acreditar na primeira coisa que ouviu e veio para me matar. Cada palavra era um prego no meu caixão de culpa. Eu estava protegendo minha filha. Eu tentei, sabendo que soava fraco, patético. E quem estava me protegendo, Helena? A pergunta foi feita num sussurro, mas ecoou como um grito na minha alma. Quem estava me protegendo da minha própria irmã? Tentei de tudo. Levei a Sofia para se desculpar. Ela chorou, pediu perdão, explicou seu pavor adolescente e estúpido. Lucas a ouviu em silêncio. Depois, olhou para ela e disse: Eu te perdoo, Sofia. Você é uma criança e fez uma coisa horrível por medo. Mas o perdão não apaga o que aconteceu. E então olhou para mim. Com você, Helena, é diferente. Você não era uma criança assustada. Você era a minha irmã. Os meses se arrastaram. Lucas se mudou para outra cidade, para longe de tudo que lembrava o pesadelo. Conseguia um novo emprego, tentava reconstruir a vida. Nós falávamos por telefone, conversas curtas e polidas, como se fôssemos conhecidos distantes. A intimidade tinha morrido naquela tarde. A Sofia, agora com 16 anos, estava devastada pela culpa. Ela via as consequências da sua mentira todos os dias.
no meu rosto abatido, na ausência do tio que ela amava. Ela tentava se redimir, mas nada adiantava. Seu 16º aniversário se aproximava e ela fez um único pedido. Mamãe, eu só quero que o tio Lucas venha. Por favor, tenta. Implorei. Liguei para ele, supliquei. Ela é sua sobrinha, Lucas. Ela era uma criança. Ela está se destruindo de culpa. Por favor, vem. É um pedido especial. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Helena, eu não consigo. Entrar naquela casa, ver vocês duas. É como reabrir uma ferida que ainda está supurando. Eu a amo. Ela é minha sobrinha. Mas a dor é maior do que eu. Diga a ela que eu mandei um presente. Desliguei e tive que contar para a Sofia. O coração dela se partiu na minha frente. Ela não chorou. Apenas assentiu com os olhos perdidos e foi para o seu quarto. A festa aconteceu. Havia balões, bolo, amigos, mas a ausência do Lucas era uma sombra gigantesca sobre tudo. A pessoa que ela mais queria lá não estava. E ela sabia que era culpa dela. E minha. Agora, vejo a minha filha definhar, carregando o peso de uma mentira que a assombrará para sempre. E vejo o meu irmão, um fantasma da pessoa que ele era, incapaz de superar a traição da própria irmã. Eu agredi e acusei o homem que mais amava no mundo, movida por um instinto cego. E o preço que estamos pagando é ver o coração da minha filha se partir, dia após dia, porque o tio que ela adora não consegue sequer olhar para ela. A minha falha, naquele momento de fúria irracional, não só destruiu o meu irmão, mas também condenou a minha filha a viver sob a sombra do seu próprio erro monstruoso. E não há desculpas, presentes ou palavras no mundo que possam consertar o que eu quebrei. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.